Querida família do Reino Christi, como estão? Vamos mais uma reflexão do Evangelho do 27º domingo do tempo comum, a parábola dos lavradores homicidas, Mateus 21, versículos 33 ao 43. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram seus servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhes: matará sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Isto é obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Bem, queridos todos, Jesus fala nesse evangelho sobre a vinha, que somos nós, que somos o povo de Deus, confiada durante toda a história da humanidade a muitas pessoas, aos patriarcas, né, aos profetas, e ultimamente nos falou pelo Filho, por Jesus, né? Tantas mensagens nos mandou para de alguma forma ouvir a sua mensagem, né? Ouvir a sua mensagem. Mandou essas pessoas para recolher o fruto daqueles a quem foi confiado. Nesse caso ele fala para os fariseus, que são aqueles que estão cuidando naquele momento, e eles entendem isso, né? Eles entendem que eles estão ali praticamente usurpando, sem dar frutos, sem render os frutos a quem realmente é necessário, né? Render o dono verdadeiro da vinha. De administradores, de arrendatários, passaram a usurpadores. Pois bem, podemos nos perguntar se, como trabalhador da vinha do Senhor, eu vivo como trabalhador ou eu vivo como filho, né? Porque essa imagem da vinha tem vindo durante todos os domingos anteriores, se vocês lembram, né? Jesus convidou, o dono convidou os trabalhadores para virem para a sua vinha, uns às 6 da manhã, outros às 9, outros às 3, outros às 5 da tarde, e pagou o mesmo para todos eles. Cada trabalhador recebeu o seu salário, né? No domingo passado, fala dos 2 filhos que o pai convidou para trabalhar na sua vinha. Um não quis, ao final foi, e o outro falou que ia e ao final não foi. Nos fala dessa coerência da nossa vida, do nosso sim a Deus. E hoje nos fala que esta vinha ele confia aos arrendatários. Então, nós, vendo toda essa realidade, todos esses trabalhadores, esses filhos na vinha do Senhor, quem sou eu?
a vinha, que é a missão de cada dia, minha missão na minha família, minha missão na paróquia, no Reino Christi, no meu apostolado. Sou um trabalhador ou sou filho? Não pelo aspecto de que ache que preciso de um salário ou tudo isso, mas faço com amor o trabalho, o apostolado, me dedico com paixão, sentindo-me parte dessa família ou como um mero funcionário, como um mero agregado, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Me sinto parte, sinto que esses frutos que Deus dá são meus frutos também, né? Para isso que Deus nos chamou como filhos que somos, né? E temos que viver e dizer o nosso sim e ir trabalhar na vinha para dar os frutos como filhos, não como usurpadores, como só trabalhadores, né? Pensemos nisso. O Pai me chama e eu digo sim. Ele me confia a vinha, a mim, né? A mim. E nessa parte podemos nos perguntar se eu ouço a palavra de Deus, porque aqui ele fala para esses arrendatários, para esses fariseus, que Deus mandou os patriarcas, mandou os profetas e depois mandou o Filho. Lembram quando Jesus coloca aquele exemplo do Lázaro e o rico? E o rico vai para as chamas eternas e o Lázaro está lá no seio de Abraão e o rico pede que Lázaro vá, né, que envie Lázaro para avisar os seus pais, seus irmãos, de que não vão para o mesmo lugar que ele. E nesse momento Deus diz: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Que o escutem. Como vai a nossa escuta da palavra de Deus, né? Temos que nos perguntar, temos que nos abrir. Acabamos de encerrar o mês de setembro, que foi o mês da palavra de Deus. Como nós estamos à escuta, nos colocamos à escuta, com que atitude, com que espírito, né? Não queremos esperar para ter a mesma sorte do rico, né? Mas queremos ser humildes trabalhadores da vinha do Senhor, humildes instrumentos. Sabemos que estamos colaborando somente, não estamos usurpando nada. Não estamos usurpando nada. Por quê? Porque ouvimos, sabemos escutar e trazer para o nosso coração. O grande problema dos fariseus era falar e não fazer, né? O grande problema era carregar fardos pesados sobre os outros e não serem capazes de mover uma agulha, né, com as suas ações, para dar o exemplo. E Deus nos cobra esse fruto, né? Essa realidade de que o dono da vinha manda cobrar esses frutos, né? Cobrar esses frutos. Nós aqui podemos nos perguntar se somos generosos. Quem sabe essa é uma pergunta muito frutuosa na nossa vida. Somos generosos? Sabemos dar mais daquilo que podemos? Queremos dar mais daquilo que podemos para o nosso irmão? Que a nossa vida seja sempre uma doação, sem medo de nos perder, porque aqueles que usurpam é porque eles têm medo de perder aquilo que eles têm e de ficar sem nada, né? Esse é o medo que eles têm. Mas a nossa vida é um dom, nós temos que devolver esses dons para Deus. Nossa vida, sendo dom, tem que ser um contínuo agradecimento, porque senão daí passamos a pensar que somos donos, que somos mais que o vinhador, mais que o dono da vinha, mais que o dono da vida, o Criador,
né? Que essa generosidade na nossa vida e essa vivência da confiança plena em Deus nos faça abrir, né? Abrir para a ação de Deus, e Ele vai mostrar. Quando damos um passo diante de Deus, Ele percorre quilômetros na nossa direção. Que essas reflexões nos ajudem a penetrar cada vez mais no encontro com Cristo e Ele seja cada vez mais o Rei do nosso coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.